Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza Rent-A-Car, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco os senhores Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. For those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Na sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 e assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo, CFO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados da Localiza. Passada a segunda onda da pandemia, no segundo trimestre, sentimos o efeito positivo do avanço da vacinação, que contribuiu para a retomada da demanda em todos os segmentos do aluguel de carros. Mesmo em um contexto de aumento de preços do aluguel, que se faz necessário, especialmente devido ao aumento do valor de carros novos e dos custos de manutenção, percebemos um gradual e consistente aumento em nossos volumes, já superiores ao que apresentamos no primeiro trimestre de 2021, com taxa de utilização da frota de volta a patamares históricos. O aumento no preço do carro, nos custos de manutenção e na taxa básica de juros impactaram substancialmente toda a cadeia de mobilidade, mas a resiliência da demanda reforça a posição do aluguel como uma opção de transporte acessível e viável para as mais diversas necessidades de mobilidade. A demanda pelo aluguel de longo prazo, tanto em grandes empresas, como também em pessoas físicas e pequenas empresas, está aquecida e resulta no maior backlog da nossa história. Continuamos vivendo em um contexto de limitação no suprimento de carros, ocasionada pela insuficiência no fornecimento de insumos na cadeia, especialmente semicondutores. Esse cenário impactou novamente as compras no trimestre e ainda deve perdurar, com perspectiva de normalização apenas a partir do segundo semestre do próximo ano. Nesse contexto, estamos buscando melhor alocação dos carros por segmento, de acordo com a quilometragem e necessidade dos nossos clientes, assim conseguindo manter o NPS em patamares de excelência, bem como rentabilizar o ativo, sem perder de vista nossos relacionamentos de longo prazo e a visão de cliente. Dessa forma, estamos reduzindo o impacto da postergação da desativação da frota até que os volumes de compra retomem patamares mais altos. Continuamos avançando na jornada de transformação digital da Localiza e na construção do futuro da mobilidade sustentável. Nossa estratégia de desenvolver nossa competência em tecnologia e ciência de dados e de olhar para o nosso ecossistema vem evoluindo consistentemente através do Localiza Labs.
Intensificamos nossos esforços na busca por inovação na jornada do cliente, gestão e eficiência de custos e maior produtividade em diversas frentes, e já temos algumas iniciativas importantes em fase de experimentação e expansão. Nos aproximamos de 150 mil carros conectados e, com isso, temos uma geração diária de cerca de 65 milhões de data points e mais de 9 milhões de quilômetros monitorados por mês. O que, além de reduzir os índices de inadimplência, é uma ferramenta importante para a redução do roubo e aumento da recuperação. Permanecemos diligentes na alocação de capital e aproveitamos o momento para olhar de forma ainda mais ampla para novas oportunidades que possam potencializar nosso negócio, seja fortalecendo nossos diferenciais competitivos, aumentando nossa perspectiva de crescimento ou de retorno. Nosso balanço continua se fortalecendo, com redução significativa dos índices de alavancagem. Além disso, nosso custo de reposição de carros é o menor da indústria, garantindo preservação de caixa, fundamental para atravessar o período de incerteza e o aumento da taxa de juros. Nesse trimestre, concluímos estudo técnico que suportou a vida útil de nossos carros sobre a perspectiva fiscal, o que acelera a depreciação e a tomada de créditos, trazendo um impacto direto no resultado. A partir do laudo técnico, emitido por entidade qualificada pela Receita Federal, a vida útil fiscal dos carros foi reduzida de 48 ou 60 meses para, em média, 24 meses, para aqueles carros objetos do laudo. Com isso, tivemos um aumento da depreciação fiscal e um reconhecimento dos créditos correspondentes de PIS e COFINS, impactando o EBITDA no trimestre em cerca de 320 milhões. Por fim, nos últimos 12 meses, atingimos um ROIC de 16,8% e um spread sobre a dívida pós-impostos de 13,9 pontos percentuais. Para a apresentação dos resultados, seguiremos para a página 2 do nosso webcast. No terceiro trimestre de 2021, trouxemos crescimento de 54,1% nas receitas de divisão de aluguel de carros ante o mesmo período do ano anterior. A taxa de utilização foi de 81,3% e a diária média alcançou R$ 92,00, refletindo nossa estratégia de precificação e mix de segmentos. A receita da divisão de gestão de frotas vem crescendo sequencialmente e, na comparação anual, apresentou aumento de 14,7% contra o terceiro trimestre de 2020, devido ao efeito combinado de volume e preço, com taxa de utilização estável e diária média 8,4% superior. Na página 3, mostramos os destaques financeiros do terceiro trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a receita líquida de aluguéis cresce 43,3% e a de seminovos cai 36,1%, impactadas pelos menores volumes de desativação no contexto de menores compras. Com o resultado, a receita líquida consolidada cai 9,6%. O EBITDA cresce ano contra ano 83,1%, em função do maior resultado operacional proveniente tanto do aluguel como de seminovos. O EBIT avança 112,2% na mesma comparação. Por fim, vemos um avanço de 106,3% no lucro líquido do trimestre, que alcança 671,4 milhões, ultrapassando a marca de 2 bilhões nos últimos 12 meses. Para apresentar maiores detalhes do resultado, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari. Boa tarde a todos. Começamos pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4. No terceiro trimestre, o número de diárias apresentou aumento de 11% e a receita cresceu 54,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Reflexo da retomada de volumes a partir da evolução da vacinação contra a Covid-19 e do patamar mais elevado de utilização da frota. Também seguimos ajustando nossas tarifas em todos os segmentos para incorporar os aumentos dos preços de carros novos e os juros mais elevados. Vemos a demanda resiliente e com crescimento consistente em todos os segmentos, o que reforça nossa confiança nas avenidas de crescimento do aluguel para os próximos anos. Na página 5, mostramos o resultado da gestão eficiente dos preços e do mix de segmentos.
No contexto de falta de carros e demanda crescente, a divisão de aluguel de carros trouxe taxa de utilização acima de 81% e diária média de R$ 92. Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias foi ampliada em 9 agências ao longo de 2021, passando de 442 para 451 agências, o que reforça a nossa confiança nas oportunidades de crescimento. A companhia vem aumentando a conveniência para os seus clientes e se preparando para a aceleração dos volumes à medida que a entrega de carros retome patamares mais robustos. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, vemos o aumento da diária em 7,5% e receita líquida aumentando 14,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nessa comparação, a tarifa tem aumento de 8,4%, alcançando R$ 1.753 por mês por carro alugado, e refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento de preço dos carros novos e juros. Estamos animados com o que temos observado na demanda e resultado de gestão de frotas e do Localiza Meu. O número de pedidos em carteira da gestão de frotas segue aumentando e traz um backlog superior a 20 mil carros, mas ainda estamos sendo impactados pelo cenário de restrição de produção. Seguindo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. O trimestre foi afetado pelos lockdowns na Malásia, que agravaram a crise global de semicondutores, ocasionando novas paradas na produção de carros no Brasil. Nesse contexto, compramos 22.437 e reduzimos a desativação de carros, o que resultou na venda de 21.620 carros, com um acréscimo de 817 carros entre compra e venda e um investimento líquido de R$ 327,5 milhões de reais. Nosso preço médio de compra foi de R$ 72.700, em comparação a um preço de venda de R$ 60.500, resultando em um esforço de reposição de R$ 12.200 por carro, mostrando a importância em se manter a disciplina na compra de carros. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. No final do terceiro trimestre de 21, tínhamos 132 pontos de venda e 21.620 carros vendidos, uma redução de 52,5% no volume vendido, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O preço médio praticado foi 34,5% superior aos preços praticados no mesmo período do ano anterior, e reflete o contexto de forte aumento no preço do carro 0 km, que conseguimos capturar em nossas desativações. Na página 10, mostramos a frota no final do terceiro trimestre em comparação ao final do ano passado. No aluguel de carros, encerramos o trimestre com uma frota de 207.550 carros, uma redução de 4,1%, enquanto na gestão de frotas, a frota de final de período foi ampliada em 6,5%. No consolidado, a frota recua 1,7%, refletindo o menor número de carros em ativação e desativação, além do menor número de veículos disponíveis para venda. Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada no trimestre cai 9,6% na comparação anual. As receitas líquidas de aluguéis apresentam aumento de 43,3%, sendo 54,1% de aumento na divisão de aluguel de carros e 14,7% em gestão de frotas, enquanto a dos seminovos cai 36,1%, impactada pela menor desativação de carros e volume de vendas, parcialmente compensados pelos maiores preços. Na página 18, vemos que o EBITDA avança 83,1% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 1.187 bilhões, com forte contribuição do aluguel de carros e seminovos. A boa performance do aluguel de carros se dá pelo aumento da receita, em função dos maiores volumes e avanço nas tarifas praticadas, além de uma maior margem beneficiada pelo maior reconhecimento de créditos de PIS e COFINS, resultado de um estudo que culminou na redução da vida útil fiscal dos carros objetos do laudo emitido. A vida útil fiscal média desses carros se aproximou a 24 meses, em comparação aos 48 meses anteriormente usados para obtenção de créditos de PIS e COFINS, o que equivale dizer que o crédito recuperado desses carros praticamente dobra. O maior volume de créditos deve ser recorrente à medida que obtivermos novos laudos atualizando a vida útil fiscal dos novos carros que entrem na frota. Apesar da expansão,
alguns efeitos ainda pesaram negativamente sobre a margem EBITDA do aluguel de carros, especialmente a linha de manutenção, IPVA, licenciamento e outros, que permanece elevada com a continuidade do avanço da idade da frota, aumento dos preços dos carros e peças e maior reconhecimento de roubo. Outra linha impactada foi a de participação nos lucros e resultados, refletindo maior provisionamento de PLR em função do forte resultado da companhia. Por fim, as margens vêm sendo impactadas pela continuidade dos investimentos em marca e nos times de tecnologia e dados, preparando a companhia para o próximo ciclo de crescimento e maior relevância no ecossistema de mobilidade. Esses efeitos combinados resultaram em um avanço de 22,4 pontos percentuais na margem EBITDA do aluguel de carros. Passando para a divisão de gestão de frotas, a margem EBITDA teve redução de 12,6 pontos percentuais, em função especialmente do aumento dos custos de manutenção pela maior idade da frota, além dos aumentos de gastos com pessoal, tecnologia e marketing para o Localiza Meu. A base de comparação do ano anterior foi ajudada pela redução nos custos de pessoal em razão da MP 926, dos gastos de manutenção pelo menor uso dos carros da frota e dos gastos com consultoria e publicidade no período inicial da demanda. No último trimestre, temos visto a carteira de pedidos aumentar, o que deverá contribuir para a aceleração do crescimento e diluição dos custos, à medida que as entregas dos veículos avancem. O vento de cauda continua nos seminovos e contribui para o aumento do EBITDA devido ao forte avanço nos preços praticados, mesmo com menos volume de carros vendidos. Na comparação anual, a margem de seminovos sai de 6,3% no terceiro trimestre de 2020 para 18,6% neste trimestre. Como resultado, a margem EBITDA consolidada atinge o patamar de 80,9%. Na página 13, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro avança sequencialmente a R$ 938. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual por carro apresenta valor similar, de R$ 975. A maior renovação dos carros do RAC, bem como os menores volumes de venda, com impacto na menor diluição de custos fixos, explicam o avanço da depreciação nessa divisão. De todo modo, a depreciação em patamares mais baixos nas duas divisões de negócios é resultado do aumento dos preços dos carros novos e consequente reflexo nos preços de venda de seminovos, e tende a avançar lentamente enquanto o nível de renovação da frota permanecer baixo. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado no terceiro trimestre de 2021 atingiu R$ 1,069 bilhões, representando um acréscimo de 112,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 72,7%, representando aumento de 31,9 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020, explicada especialmente pelos efeitos que impactaram o EBITDA. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 73,6%, aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2020, explicada especialmente pela redução da depreciação e maior margem na venda dos carros dessa divisão. O lucro líquido do trimestre, na página 15, cresceu 106,3% em comparação ao terceiro trimestre de 2020, alcançando R$ 671,4 milhões. Além da variação do EBIT descrita anteriormente, as despesas financeiras avançaram 76,6%, especialmente devido ao incremento do CDI e os tributos sobre o lucro, que aumentaram 143,2% devido ao EBT mais elevado e maior alíquota. Na página 16, demonstramos um consumo de caixa de R$ 208,8 milhões nos 9 meses de 2021, explicado principalmente pela redução de 851,3 milhões na conta de montadoras. Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida aumentou 541,7 milhões, encerrando o trimestre em 6,7 bilhões de reais. Na página 18, podemos ver que encerramos o trimestre com um perfil de dívida e posição de caixas robustos. Incluindo a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures feitas em outubro, na análise pro forma, a companhia traz quase 5,5 bilhões de reais em caixa. No quadro abaixo, trazemos a estrutura de custos de nossa dívida. Ainda considerando a análise pro forma, do total da dívida bruta, cerca de 16% estão pré-fixados.
a partir da proteção via derivativos, garantindo a rentabilidade contratada na divisão de gestão de frotas. Outros 28% estão indexados a 109,4% do CDI, e o restante, 56%, estão indexados a CDI mais 1,68%. Adicionalmente, como mitigador da alta da taxa de juros, a disponibilidade de caixa é totalmente aplicada à percentual do CDI, o que ajuda a proteger a companhia do aumento dos juros. A gestão eficiente do custo da dívida, mantendo a proteção para os contratos de longo prazo em gestão de frotas e a priorização do CDI+, ao invés de percentual do CDI, deixa a Localiza relativamente bem posicionada para o cenário de juros mais elevados. No slide 19, podemos ver que o ratio dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses fechou em 1,9 vezes. Um patamar que nos dá tranquilidade para financiar nosso crescimento de curto prazo com capital de terceiros. Gostaria de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar nosso ROIC Spread. Obrigado, Nora. Na página 20, apresentamos a evolução do nosso spread ROIC versus custo da dívida. No terceiro trimestre de 21, considerando os últimos 12 meses, vemos um avanço do nosso spread que atingiu 13,9 pontos percentuais, reforçando que, apesar do elevado nível de retorno de curto prazo, o contexto atual ressalta a importância na decisão, pensando no ciclo completo de aluguel, bem como os custos de reposição dos veículos. Por isso, mantemos nossa austeridade na alocação de capital, certo que estamos tomando as decisões com visão de longo prazo, buscando crescimento com geração de valor. Para encerrar, em termos de sustentabilidade, esse trimestre abriga um marco importante para a história da Localiza. A companhia lançou o Instituto Localiza para impulsionar a transformação social por meio de apoios a projetos que facilitem o acesso de jovens ao ensino e fomentem o empreendedorismo em comunidades. Avançamos ainda em outras iniciativas, como a assinatura do Fórum de Empresas com Refugiados, um avanço importante da agenda de diversidade da companhia. Lançamos também o Frota Experience, plataforma de educação voltada para clientes e gestores de frota, com foco em segurança em trânsito. No pilar ambiental, concluímos o inventário de emissões de gases de efeito estufa, reportando pela primeira vez o escopo 3 completo, com emissões dos clientes já auditado. Estamos cientes da relevância da jornada de sustentabilidade e do caminho que temos pela frente, mas orgulhosos dos avanços que fizemos nos últimos anos. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, incluindo o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão, e assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta é do Regis Cardoso. Regis, vamos abrir o microfone para que você faça a pergunta, por favor. Oi, Nora, Rodrigo, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. Ótimo, obrigado. Parabéns pelos resultados. Eu queria só, talvez, tocar em alguns pontos aqui que levantaram um pouco de dúvida para a gente. Talvez o principal deles relacionados ao GTF, ou até de forma mais ampla, a compressão de margens do período. Queria entender se isso tudo é quer dizer, se essa compressão de margem, que parece ter sido muito drivada por custos, custos e despesas, né? Dado que a receita subiu, se isso é, de fato, inteiramente atribuível a uma manutenção, vamos dizer, recorrente para frente, e que, portanto, recomposição de margens teria que vir necessariamente por aumento de tarifa, ou se eu estou interpretando errado, se tem um outro driver, né? Um outro tópico ainda no GTF é que no terceiro TRI, em comparação ao segundo, né, então sequencialmente, não teve aumento de diárias, né? E aí isso chamou um pouco, teve até um leve declínio, e aí isso chamou um pouco a atenção
justamente porque eu sei que vocês têm esse backlog muito forte no segmento, queria entender, quer dizer, por que vocês não conseguiram crescer as diárias nutrícia? É uma questão de contratos vencendo que você não consegue repor os veículos ou coisa do tipo, dado que eu imagino ter uma linha de produto toda nova no meu, que é crescente, né? E aí, por último, não sei se vocês conseguem comentar também, como os peers fizeram, a diferença de valor de book e de mercado da frota de vocês. Talvez um último nessa comparação com peers também, se vocês têm alguma leitura sobre esse preço de compra de carro tão mais baixo, ou que evoluiu tão menos que os outros na comparação sequencial, se vocês acreditam, tem alguma explicação por efeito mix. Obrigado. Obrigado, Regis. Vou começar com a questão das margens, né? Realmente, quando você olha aqui as margens, primeiro tem alguns efeitos não recorrentes, né? Quando você olha aqui parte de PLR, dado o lucro que a gente apresentou recorde, nós ampliamos o PLR para o máximo aqui possível, então tem uma provisão relacionada a PLR e algumas outras contingências aqui associadas também, que levaria essa margem a cerca de 41%. O maior ofensor dessa margem, né, quando aparece na linha de manutenção, mas na verdade se refere a roubo. Nós estamos experimentando um aumento de criminalidade e por isso também decidimos encurtar de forma relevante e significativa a nossa régua de reconhecimento dos casos de roubo, né? Esse é o principal fator que aí impacta a margem, falando especificamente do Rent-A-Car. No caso da gestão de frotas, temos um investimento robusto aqui, tanto em marca, né, em marketing de novos clientes, para formar realmente o Localiza Meu, e por isso, né, o que acontece é que a margem no curto prazo da gestão de frota acaba sendo reduzida. Em relação à tarifa da gestão de frota, nós estamos com uma renovação, falando relativamente baixa, pela baixa entrega de carros pelas montadoras. Os novos contratos já estão sendo precificados a tarifas muito mais elevadas do que a tarifa histórica que a gente tem aqui da nossa carteira, né? Como esse giro tem sido um pouco mais lento em relação devido à entrega das montadoras, isso acontece que a tarifa sobe de forma mais baixa. E também tem um efeito um pouco de um mix, né? Cada contrato da GF é precificado de forma independente, já refletindo todas as condições de juros futuros, compra de carro, condições comerciais, para dar o nosso spread aqui sobre o custo da dívida. Então, é uma questão realmente associada ao giro da carteira. Em relação ao preço de compra, né, então já faz parte também um pouco da nossa estratégia, né, a gente enxerga que o custo de reposição como algo crítico, a gente tem trabalhado com o menor patamar da indústria, cerca de quase metade da indústria, quando você olha a diferença do preço de venda para o preço de reposição aqui, e por isso também a gente é impactado com um dos menores volumes de produção das montadoras. Em relação ao valor de frota, em relação ao book, a gente não divulga esse número, mas o que eu posso falar é que nós temos hoje o book velho mais baixo entre todo o mercado. E o nosso preço de venda também é um dos preços mais altos em todo o mercado. Então, quando você olha essa relação, uma relação amplamente positiva, a relação do preço de mercado em relação dos preços que estão no nosso livro. Obrigado, Rodrigo. Se me permitir só um follow-up rápido, nesse tema dos roubos, foi também uma coisa que chamou a atenção nesse trimestre, como tinha sido no trimestre anterior também, um descasamento entre o crescimento de frota e o número de compras e de vendas, né? Então, a frota caindo mais do que você esperaria por compras e vendas. Queria entender se é relacionado a esse efeito que você comentou. E aí, talvez, se me permitir também um follow-up na questão do GTF, a minha pergunta era até um pouco mais pelo lado do volume, até mais do que da tarifa, né? E eu acho que ela se relaciona um pouco com a discussão do preço de compra do carro, porque eu entendo que existe um backlog, ou existe uma demanda reprimida, né, no segmento de gestão de frotas, que é um mercado que te permite, já na largada, precificar o carro mais caro, os descontos mais baixos, etc., nos contratos. Mas, a despeito disso, pelo menos na comparação sequencial, não houve crescimento, né? Só queria entender se foi alguma dinâmica mais pontual desse trimestre ou se é algo que continua.
Não, perfeito. A questão do roubo, como eu mencionei, né, a gente teve esse movimento de um encurtamento forte na nossa régua de reconhecimento, o que explica, sim, essa dinâmica que você descreveu entre a compra, a venda e a variação da frota, tá? Então, isso que você está falando é correto. Em relação ao GTF, realmente achei que o foco era na diária, peço desculpas aqui, o volume é a mesma lógica, né? Como você tem uma menor entrega das montadoras, você tem hoje um backlog, como a gente falou, de mais de 20 mil carros, isso também leva a uma renovação um pouco mais lenta, impactando não só a diária, mas os volumes também. Regis, se eu puder adicionar aqui, acho que a mensagem que fica é o seguinte: a gente tem uma aceleração, aproveitando aí um vento de cauda dos seminovos e um resultado bastante robusto, inclusive esses créditos, aí a aceleração dos créditos de PIS e COFINS, a companhia acelerou os investimentos em marca, tecnologia e dados, robustecemos o time, estamos avançando nas novas frentes de ecossistema aqui, né? Acho que tem um ponto de atenção que fica óbvio aqui, que é roubo, e a linha de manutenção, ela inclui licenciamento, IPVA e outros. Então, a manutenção, ela está mais cara pelo efeito do envelhecimento da frota, o licenciamento mais caro pelo aumento do preço dos carros, o mesmo vale com o primeiro combustível, mas roubo foi o principal detrator dessa linha. E no segundo trimestre a gente teve um aumento de roubo, explicado em parte pelo aumento de criminalidade, em parte por essa revisão da régua, que ainda afeta o terceiro trimestre. E a gente deve ver esse número cedendo à medida que a recuperação entre aqui, vou dizer, num run rate normalizado e a gente veja esse número de roubo cedendo. Mas acho que a mensagem importante de passar aqui é que a companhia vem acelerando esses investimentos para ampliar sua presença no ecossistema, e isso obviamente impacta as margens tanto de aluguel de carros quanto de gestão de frotas, e estamos fazendo isso aproveitando o forte resultado da companhia e o vento de cauda dos seminovos. Em relação a book value, a gente viu aí as comparações em relação à tabela FIPE, acho que não vamos fazer essa comparação aqui, mas o ponto relevante que o Rodrigo citou aqui é que o nosso book value é o mais baixo, por duas razões. Primeiro, pelo preço de compra mais baixo, e segundo, pelo nível de renovação da frota um pouco mais lento. Mas quando a gente compara esse book value em balanço e compara o book value do carro vendido, a gente vê que a Localiza tem aqui uma vantagem importante do ponto de vista de custo de reposição dos carros, que está, como a gente disse no call, em cerca de 12 mil. É um esforço mais relevante que o nosso histórico, mas é um esforço bem menos relevante, tem consumido muito menos caixa relativamente a outros pares do setor. Isso é um ponto importante para enfrentar aqui um ano em que as taxas de juros sobem de forma considerável. Ótimo, obrigado, Rodrigo, obrigado, Nora. Bom dia. Bom, próxima pergunta aqui, Bruno Amorim, Goldman Sachs. Bruno, vamos abrir o microfone, por favor. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Obrigado, Nora. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up nessa dinâmica de compra, preço de venda de carro e a implicação que isso tem para a rentabilidade da empresa daqui para frente, esquecendo um pouco o curto prazo, olhando daqui a 12, 18 meses, quando esses carros que estão sendo comprados agora vão ser vendidos, a gente viu um aumento aí de 55% no preço do carro comprado em relação ao terceiro trimestre de 2020, o preço do carro vendido subiu 29% no mesmo período. Então, quando a gente olha para o gap, o preço do carro comprado e o preço do carro vendido, ele está hoje em 17 mil reais por carro, né? Esse número ele era 5, 6 mil reais por carro no passado. Então, eu queria primeiro entender com vocês se isso não implica que está meio que contratado daqui a 12, 18 meses, um conjunto de margem de seminovos e depreciação muito pior do que a gente vinha até 2019, ou se por alguma razão vocês entendem que não é o caso. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Então, e a segunda pergunta é com relação ao cenário para o RAC, especialmente, imaginando, de novo, um mundo pós essa restrição que a gente está vivendo agora no supply de carros novos, né? Imaginando que ao longo dos próximos 12, 18 meses se normalize a venda de carros novos, conforme vocês e os competidores de vocês consigam colocar mais carros no mercado, vocês entendem que dá para crescer no RAC, mantendo os patamares de preço atuais, que estão, de certa forma,
mais altos e aí compensando o preço maior dos carros, ou para voltar a crescer, patamares semelhantes que vocês cresciam no passado, vai ter que haver uma acomodação no nível de preços no mercado? Essas são as duas perguntas. Obrigado. Obrigado. Primeiro ponto no custo de reposição, como a gente mencionou, realmente é um aumento, né? Nosso custo hoje é R$12.000, significativamente abaixo do mercado, e por isso que a gente tem sido extremamente diligente nessa questão da alocação de capital. A gente sabe que o business de rent-a-car é muito intensivo em capital, né? Os custos de depreciação e os custos depois que eu vou ter na revenda desse carro impactam bastante o ciclo de investimento aqui, o ciclo de retorno, e por isso que a gente está enfocado realmente nos carros com o menor custo total, né, de ownership aqui. Então, essa é uma das questões pelas quais a gente vem adotando a estratégia que é referida. Então, a gente pode esperar, né, um aumento na depreciação, sim, pode demorar um pouco mais, dependendo da dinâmica de restrição de oferta de carros. Se essa oferta crescer de forma mais acelerada, a depreciação vai subir também de forma mais acelerada com a reposição desses carros, senão a gente ainda vai ver uma depreciação ainda baixa em relação aos patamares históricos. O mesmo vale para a margem de seminovos, só que a margem de seminovos ela tem um lag, né? Ela demora um pouco mais para sentir esse efeito, porque ela só sente esse efeito no momento que esses novos carros comprados foram desativados. Então, primeiro, o efeito que a gente deve começar a ver é um aumento da depreciação, dependendo do ritmo de renovação da frota, para depois a gente falar aí da parte de queda da margem de seminovos. O Bruno, e adicionando aqui ao comentário do Rodrigo, né, você comparou o aumento do preço do carro comprado de 55% versus o mesmo trilho de 2021 de venda de 30%, acho que vale reforçar o seguinte, a gente teve algumas paradas importantes de montadoras, inclusive a GM ali com carro de entrada, enfim, então esse mix muda um pouco, você tem um lag, porque você está comparando o preço de venda de um carro que você comprou um ano atrás com o que você está botando para dentro hoje, então existe aqui também algum efeito mix, além do efeito mencionado pelo Rodrigo, que não é desprezível. Então, vale dizer que o efeito no preço de venda vai ter um certo lag em relação ao crescimento do preço comprado. Dito isso, a depreciação tende a aumentar à medida que esses carros que estão 100% depreciados na nossa frota, eles sejam vendidos e os novos carros entrem como uma depreciação já num patamar que eu vou chamar de mais normalizado aqui. Tá? Está super claro. Desculpa, se eu puder só fazer um follow-up, só para deixar claro, né? O número que a gente vê aqui ele é impactado por mix, mas o número que vocês comentaram, né, R$12.000 por carro, eu imagino que já seja um número comparável, né? E aí eu não sei se tem como vocês darem para a gente uma ideia de quanto que era esse número comparável no passado, só para a gente ter uma ideia de quanto que ele piorou esse custo de reposição. O 12 que a gente deu é consolidado, tá, Bruno? É diferente do 17, eu não sei se você está separando aqui RAC e Fleet para chegar nos 17, tá? A gente está comprando a 72.200 e vendendo a 60.500, daí os 12.000 de diferença que a gente está citando aqui, tá? A gente tem, isso no consolidado, Bruno, a gente tem alguns efeitos mix. O primeiro que eu mencionei, parada importante de algumas montadoras que entregam carro de entrada, porção relevante de carro de entrada, o carro mais vendido do país, por exemplo, por anos ficou com a planta fechada. Agora, tem o efeito aqui também, como a gente mencionou os 12.000 no consolidado, tem o efeito do Localiza Meu, que é o nosso produto de subscrição, que ele vem começando 72, ali com as SUVs, né, que já é um pouco da história que o mercado vem contando, né, SUVs, compactos médios, etc. SUVs compactas, SUVs médias, etc. Mas pesam no mix aqui também. Tá? Eu não sei se a conta que você fez foi separando RAC de Fleet. A gente reportou 55. A outra pergunta em relação à demanda, né? A relação da demanda, a gente enxerga ainda a maioria dos segmentos subpenetrados, né? Então, entendemos que tem um potencial ainda de crescer na grande maioria, se não em todos os segmentos aqui do rent-a-car e da gestão de frotas. Com o crescimento aqui do custo de aquisição, principalmente, e da parte toda de juros, né, um repasse de preço já vem ocorrendo.
mas mesmo assim a gente está enxergando uma demanda robusta para esses segmentos nesse patamar de preço. É importante lembrar que, quando comparado com o passado, né, a tarifa ainda é extremamente competitiva, né? A gente olhar um cenário não só de 1 ou 2 anos, mas se voltar atrás 5, 6 anos, você vai ver que a tarifa de hoje ainda é competitiva e por isso ainda existe uma demanda latente nos nossos segmentos aí de aluguel de carro. É claro, obrigado. Pedro, Bruno, XP, por favor, próximo a perguntar, nós vamos abrir o microfone. Bom dia, Nora, vocês conseguem me escutar? Conseguimos sim. Joia, obrigado pelo espaço aqui, pela pergunta. Eu queria perguntar sobre o anúncio recente aí da entrada da Cosan no segmento de locação de carro via a JV com a Porto Seguro. Eu queria, se vocês pudessem comentar sobre como vocês enxergam potenciais impactos na indústria separadamente pelos 3 possíveis segmentos, né? Eu acho que foi público o que eles comentaram sobre a entrada no carro por assinatura, que já é óbvio, né? Por já existir pelo lado da Porto Seguro, mas possivelmente com aluguel de frotas e até eventualmente com rent-a-car. Então, se vocês pudessem comentar nessas 3 vertentes, seria interessante. E uma segunda pergunta nesse mesmo tema, se vocês acreditam que essa sinalização pode ser uma confirmação do que é o argumento de vocês de que esse mercado tem uma baixa barreira de entrada, esse setor tem uma baixa barreira de entrada e, portanto, uma sinalização eventualmente positiva até o processo em análise pelo CAD. Então, esses 2 ângulos da pergunta. Obrigado, Pedro. Com certeza, né? A gente vem falando das baixas barreiras de entrada e esse movimento é um dos vários que confirmam essas questões, né? Nós estamos falando que é um setor realmente que você compra um carro, que é um carro que é disponível para todos, é um serviço com prazo definido, né? Que você não tem uma barreira de entrada efetiva para a entrada desses novos players. Um mercado em crescimento que atrai também players e acho que a entrada da Cosan com a Porto Seguro reforça isso, né? São 2 players super bem geridos, capitalizados e que a gente tem o maior respeito, né, como competidores nesse setor. Na parte de carros por assinatura, eles devem avançar mais rápido, dado já a experiência da Porto Seguro, né? É um mercado ainda em alto crescimento, a gente acredita ter vantagens aqui, mas é um mercado com certeza, né, que eu acho que eles vão ter a capacidade de competir. A gestão de frotas vai ser a consequência depois natural, né? Um mercado aí corporativo, um mercado mais competitivo também, que eles devem entrar, então devem também se tornar mais um competidor nesse mercado que já é extremamente pulverizado entre vários players que conseguem obter uma rentabilidade e se sustentar. Por fim, o rent-a-car deveria ser o último segmento que eles entrando no rent-a-car aqui, mas eles têm uma capilaridade hoje enorme, quando você olha, né? Então, eles também poderiam ter aí a capacidade de entrar no segmento rent-a-car também, confirmando que mesmo o segmento rent-a-car não tem barreira de entrada para um player do porte aí de uma Cosan e de uma Porto Seguro. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Bom, temos uma pergunta aqui do Anchor, analista do HSBC, é uma pergunta escrita, eu vou já traduzir e a gente responde, Rodrigo. Performance bastante resiliente num contexto de falta de supply, algumas questões. A primeira relacionada à queda sequencial da margem EBITDA no aluguel de carros. A segunda, a razão da maior taxa de imposto esse trimestre e a terceira, perdão, se a gente conseguiu manter um mix de frota parecido, considerando os níveis ali de constraints, né, de restrições na cadeia de fornecimento dos carros. E, por fim, a última, se a gente pode elaborar no impacto do aumento da taxa de juros para a Localiza, da perspectiva ali do car ownership, ou seja, da propriedade do carro para o aluguel do carro. Obrigado, Ankur. Primeira pergunta, né? Quando você exclui os efeitos não recorrentes, principalmente de PLR e de algumas provisões, nós temos, na verdade,
uma leve expansão de margem EBITDA, né, que chegaria a 41%, né, ao invés dos 37%, aí não considerando a parte, né, do crédito de imposto, porque a margem reportada foi, na verdade, 66%, uma expansão forte em relação ao trimestre anterior, né? Então, se eu considerar todos esses itens que foram, digamos assim, extraordinários, nós estamos falando de uma margem ligeiramente superior. Mas, como a gente falou, o principal fator foi o aumento da criminalidade e o encurtamento dessa régua de reconhecimento de roubo, o que aumentou as despesas associadas a roubo. Esse é o principal fator aqui da questão da margem, apesar dela ter subido, né, quando você exclui esses itens que eu mencionei. A parte realmente de imposto de renda, né, aí varia muito também com a venda de carros seminovos. Quando você tem um book velho, geralmente mais depreciado, você pode ter variações da taxa de imposto de renda trimestre a trimestre, mas não tem nenhuma mudança aqui significativa que a gente pode esperar para os trimestres seguintes, né? Até no ponto de vista de caixa, a depreciação fiscal acelerada nos ajudaria do ponto de vista de caixa, sem efeito no resultado, mas com efeito muito positivo do ponto de vista de caixa, no quesito aqui imposto de renda. O nosso mix tem mudado para carros um pouco mais premium, né, da SUV, refletindo a produção das montadoras, mas dentro desse contexto, eu acho que nós conseguimos sustentar bastante o nosso mix mais próximo do mix original. É um dos motivos também pelo qual o nosso preço de aquisição também é bem inferior aí do mercado. Quando a gente olha a parte toda de juros, nós estamos falando de um negócio intensivo em capital, então a taxa de juros tem um efeito no negócio, mas não tem um efeito na competitividade. Quando você olha a parte de ownership, né, versus aí o rent, a parte realmente de juros pode até nos ajudar. Os spreads começam a subir, o custo de ter um carro e de carregar esse carro sobe tanto para empresas como indivíduos, o custo de um financiamento para o indivíduo sobe mais ainda do que o custo corporativo. Então, o que a gente tem percebido é que o aumento da taxa de juros, apesar de ter um efeito no negócio, em muitas vezes pode aumentar a atratividade, a competitividade da solução do aluguel versus a propriedade do carro. Bom, temos aqui uma pergunta seguinte do Rodrigo Faria, da Sul América Investimentos, que eu acho que fica muito próxima ali da anterior. Vocês poderiam falar um pouco de como foi o mix de compra de veículos nesse trimestre em comparação ao primeiro TRI, segundo TRI e agora, por favor? Acho que tem um efeito mix aqui, o Rodrigo vai sinalizar, e o efeito do Total Cost of Ownership, que eu acho que é importante mencionar também. Como falei, o mix desse trimestre foi um mix mais premium. Realmente, as montadoras, onde a gente tinha uma participação maior, sofreram um pouco mais nesse trimestre. Tendo dito isso, outubro foi o nosso melhor mês do ano, né, em relação ao recebimento de carros, já com a volta de alguns dos parceiros importantes. Com isso, o nosso mix do terceiro trimestre foi um mix mais rico, mais caro, né, com a participação não só de SUVs, mas picapes grandes maior do que do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Isso explica uma grande parte da variação de preço que a gente teve no segundo trimestre, mas tendo dito isso, ainda conseguimos manter em relação ao mercado um mix competitivo. Em relação ao Total Cost of Ownership, como diz a Nora, a gente é muito focado em ter uma participação maior nos carros mais competitivos, independente do preço deles de entrada. Claro que algumas vezes tem uma relação, mas não necessariamente. Então a gente é focado também não só em ter um percentual maior de SUVs ou de carros populares, mas de ter um percentual maior justamente nos carros que vão ter um retorno maior com uma depreciação menor e uma consequente, depois, margem de seminovos mais competitiva. Bom, próxima pergunta aqui, Vitor Mizuzaki, Bradesco. Vitor, vamos abrir o microfone, por favor. Bom, Vitor parece estar com algum problema em áudio aqui. Eu vou passar, então, até que a gente resolva o problema, para o Lucas Barbosa, Santander. Lucas, por favor.
Olá, Nora, vocês conseguem me ouvir? Sim, Lucas, tudo bem? Perfeito. Boa tarde, Rodrigo, Nora, Guilherme, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. A minha dúvida é sobre a questão de reconhecimento de créditos PIS/COFINS. O meu entendimento é que nesse TRI a Localiza reconheceu um valor maior do que o normal, mas vocês têm um efeito positivo no EBITDA daqui para frente, que vem de encurtar o prazo para reconhecer esse crédito. Antigamente vocês não conseguiam usar todo o crédito, né, porque vocês tinham prazo para reconhecimento de 48 a 60 meses, só que agora com 24 meses vocês conseguem reconhecer boa parte desse crédito, se não todo, né, se vocês operarem 2 anos no RAC, que é menos provável, né, e isso também de forma mais acelerada, né, vocês podem acabar gerando um NPV maior até de reconhecimento do crédito. A minha dúvida é quanto de EBITDA vocês acham que vocês conseguem gerar de forma recorrente para frente, né, olhando a operação, tirando esse one-off, né, que é um pouco maior nesse TRI para frente, quanto que vocês acham que vocês conseguem gerar de EBITDA a mais vindo disso? E também vocês mencionaram no release que o estudo técnico é relacionado a uma parte da frota do RAC. Tem algum outro reconhecimento extraordinário para acontecer para frente? Obrigado, Lucas. Esse é um tema bem técnico, deixa eu tentar aqui explicar e dar mais clareza em relação, né, à revisão da vida útil, né? Então, a gente contratou um relatório para uma entidade credenciada pela Receita Federal, e esse relatório cobriu 203 mil carros que estavam no Rent-A-Car até o dia 28 de fevereiro. Todos os carros da companhia, desde 28 de fevereiro, até 28 de fevereiro, foram cobertos por esse relatório. E existem 4 efeitos, né, que são aqui mais complexos. O primeiro sobre esses 203 mil carros, você retroage o crédito desde o início do ano. Então, para cada um desses carros individualmente, você apura quanto deveria ter sido o crédito e quanto foi tomado o crédito, e para cada um deles você lança, né, de forma aí one-off a diferença desses créditos. Além disso, os carros que não foram totalmente depreciados, ainda falando dos 203 mil, ou seja, uma parte deles foi depreciado, você acelera daqui para frente a tomada de crédito, antes de 1,48 para agora 1,24. Então, uma parcela grande desses 203 mil carros ainda não estão totalmente depreciados, e sobre essa parcela você acelera, né, a recuperação de créditos de PIS e COFINS até o 24º mês. Além disso, os carros adquiridos depois de fevereiro podem ter o mesmo benefício, desde que nós obtenhamos novos laudos, né? Sejam carros que já estejam aqui na nossa frota, sejam carros que nós vamos comprar no futuro. Se todos os carros que tivessem sido laudados, né, além de 28 de fevereiro até hoje, teriam um reconhecimento adicional de cerca de 24 milhões de reais, mas, como eu disse, seriam carros mais novos, e grande parte dessa aceleração veria do futuro, né, até eles atingirem o 24º mês. Além disso, você tem uma aceleração da depreciação fiscal, que gera um forte diferimento de imposto de renda e contribuição social. Não existe um efeito em resultado, né, porque isso vai abaixar o book value dos carros fiscalmente de forma mais acelerada, e depois na venda você vai ter o reconhecimento desse imposto. Mas você tem um efeito de caixa relevante com diferimento dessa parcela. Bom, vamos passar aqui para a Aline Gil, do BTG. Aline, vamos abrir seu microfone, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo bem. Ótimo. A minha pergunta, ela é mais sobre o crescimento de frota. Vocês falaram que em outubro vocês tiveram o melhor mês de abastecimento de frota, e hoje mesmo saiu uma notícia no Valor, ontem, hoje, que a Anfávia já começa a falar sobre os problemas de suprimento da cadeia automotiva se estendendo até 2023. Vocês podem dar um pouco mais de cor, assim, a expectativa em relação a crescimento de frota e renovação para os próximos TRIs, por favor? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Realmente a situação, né, da restrição de oferta deve perdurar. Acho que ninguém tem uma data exata, né? A grande maioria entende que a partir do segundo semestre deve ter uma melhora. Tendo dito isso, a gente tem que comparar sempre em termos relativos, né? Uma coisa é a normalização,
dos patamares históricos. A outra coisa é uma melhora em relação ao que a gente vem experimentando aí nos segundos e terceiros trimestres. O terceiro trimestre, de fato, foi um trimestre, né, principalmente pela questão aí da Malásia, que afetou, né, os semicondutores, o pior trimestre aqui do ano, né, e realmente não estava dentro da previsão. O quarto trimestre começou como um trimestre muito mais forte, né, a gente ainda espera termos restrições, não deve ser um trimestre ainda muito forte, mas esperamos que seja o melhor trimestre do ano aqui em relação à renovação. Para o ano que vem, as perspectivas sinalizadas das montadoras já são bem mais positivas, mas ainda não no nível da normalidade que a gente tinha antes da pandemia. Então, a expectativa é de uma melhora gradual, né, mas uma normalização começando aí a partir do segundo semestre e totalmente normalizado no ano seguinte, em 2023. Aline, para complementar aqui, acho que já vale sinalizar, né, a gente escreveu isso no release, que, né, que nas conversas com montadoras aqui, a gente já tem sinalizações de volume muito diferentes da que a gente teve, obviamente, em 2021. E isso já nos garante um crescimento para o ano que vem, eventualmente fazendo algum esforço aqui de rejuvenescimento na frota. Idealmente, se não houvesse restrição de supply, a gente cresceria e rejuvenesceria a frota. Provavelmente a nossa válvula de escape vai ser em quão rápido a gente consegue rejuvenescer, a depender do fornecimento de carros para o ano que vem. Tá ótimo, obrigada. Bom, temos uma pergunta aqui do Felipe, analista do Citi, ele falou de mix, acho que já foi respondida. Tem uma segunda que é como está posicionada a parte da dívida que não está atrelada ao CDI. Como a empresa tem feito a estratégia de alocação de dívida em taxas pré e pós-fixadas? Essa estratégia tem alterado de alguma forma a estrutura de capital da companhia? Obrigado, Felipe. Não, a grande maioria da nossa dívida é em CDI+, né? CDI mais algum spread. Quando a gente contrata uma dívida que não é CDI+, por exemplo, fizemos o lançamento de uma debênture em IPCA ou alguma dívida em moeda estrangeira, a gente faz o swap para transformá-la em CDI+. Temos uma parcela relativamente pequena que está em percentual do CDI, um percentual bem baixo do CDI, né? 109%, que hoje é até inferior ao rendimento que a gente consegue alocar aqui o nosso caixa, né, nas aplicações do nosso caixa, e esse é o melhor hedge que a gente tem. Então, a nossa dívida, ela é basicamente um spread sobre o CDI fixo, e no caso da gestão de frota, como a gente precifica este contrato por uma duração de 2, 3 ou 4 anos, já entendendo e travando um spread, o que a gente faz é, usando instrumentos derivativos, eu travo a diferença e transformo a minha dívida de floating para pré. Transformo a minha dívida de CDI+, para uma dívida pré-fixada, que foi justamente os juros que nós utilizamos para precificar aquele contrato nos próximos 2 ou 3 anos. Então, a parcela da dívida que a gente fala que é precificada é nada mais do que um hedge para os nossos contratos do fleet. Significa que se o juro subir, a gente está redeado, mas eu garanto aquele spread, aquela rentabilidade do fleet. Não tem nenhuma alteração da estratégia ou da estrutura de capital por causa disso. Foi sempre o que ocorreu. Agora, com um aumento mais forte da taxa de juros, a gente tem visto os instrumentos de derivativo cumprindo o seu papel e protegendo essa variação, e por isso a gente tem tido um benefício nesse curto prazo. Bom, tem uma outra demanda por pergunta do Rogério Araújo, do BS. Rogério, vamos abrir o microfone. Rogério, o áudio está muito ruim, está picado. Não, Rogério. Bom, se você não se importar, Rogério, manda aqui pelo chat. Vitor, a gente recebeu a sua pergunta, vamos ler aqui. Não sei se você quer tentar abrir o áudio de novo, mas eu vou lendo enquanto isso. A mudança na apuração do crédito de PIS e COFINS tem um impacto relevante na rentabilidade do negócio. O que motivou a Localiza a fazer ou propor essa mudança? Existe algum risco da Receita ter entendimento diferente sobre a apuração destes créditos?
Obrigado, Vitor. Primeiro, o que motivou a gente é justamente o fato da nossa vida útil do carro não ser 48 meses. Né? Não, um carro no rent-a-car ou no ride-sharing de 48 meses, ele não tem uma vida útil adequada. Você está falando de carros que teriam 250 mil quilômetros e que não poderiam ser alocados para esses fins. O que motivou foi uma questão técnica que a gente procurou. Em relação à receita, né, a gente buscou justamente o órgão que é indicado para a Receita para avaliar a questão de vida útil de qualquer ativo imobilizado. Essa foi a nossa estratégia, né? A Localiza sempre adotando uma estratégia aí relativamente conservadora, mas partiu de uma característica do negócio, né? Que o carro realmente não é um carro que foi feito para durar os 48 meses. E tanto é que foi isso que, no entendimento do órgão técnico, eles entenderam que a vida útil deste carro para uso no aluguel de carros é de 24 meses, o que motivou realmente essa apropriação de créditos aí em 24 meses e não em 48 meses. É claro que podem haver questionamentos, entendemos que está muito bem amparado do ponto de vista legal e fiscal aqui para eventuais questionamentos da Receita. E, Rodrigo, se eu puder fazer um follow-up nesse ponto, por exemplo, quando a gente pega, né, acho que foi no segundo trimestre, né, que teve o julgamento do STF, né, e ali se criou uma jurisprudência, né, e várias empresas acabaram também fazendo esse reconhecimento. Nesse caso específico, não teve um julgamento ou alguma, digamos, alguma consulta à Receita formal, né, algum evento que deu alguma segurança jurídica de que não pode ter algum revés com relação a isso. A gente se pautou, na verdade, no artigo 320 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, ele é que preconiza realmente a entidade que vai dizer sobre a vida útil de um bem imobilizado para efeitos, né, de depreciação fiscal. Então, nosso entendimento, uma vez mais, é que do ponto de vista legal, né, temos vários pareceres e fiscal aqui, estamos muito bem aparados, né, para fazer esta mudança aqui. Ótimo, obrigado. Temos uma pergunta aqui, Rogério, eu volto em você, mas temos uma pergunta aqui do Guilherme Mendes, JP Morgan. Assumindo uma piora na questão das montadoras, qual o limite em termos de idade da frota e utilização que vocês considerariam? Acho que a gente não tem aqui um número mágico, né, um limite. A gente sempre vai ter que fazer uma conta econômica em relação à reposição do carro versus a extensão da vida útil. O que a gente está fazendo para preservar aqui a qualidade da experiência dos nossos clientes é um reforço nos protocolos de manutenção, né, uma mudança realmente em como a gente fala. E quando você olha também um carro de 30, 40 mil quilômetros, não necessariamente é um carro velho, né? Um carro bem cuidado pode continuar aqui na frota por um período relativamente extenso. É claro que assim, não tem um limite, não tem um número específico aqui que a gente pode falar, e além disso, é muito importante entender que existem limites diferentes dependendo do segmento, né? Um motorista de ride sharing, por exemplo, ele hoje já utiliza e ele já compra um carro usado de mais de 60 mil quilômetros. Então, fornecer para esse cliente um carro de 40, 45 mil quilômetros, na verdade, é algo positivo para a qualidade do atendimento dele, o que pode ser um pouco diferente de um atendimento de uma agência premium. Então, a gente está muito consciente também nesses limites, não só para a frota global, mas individualmente para cada segmento, para a percepção de valor e a percepção de qualidade daquele cliente específico. E com isso, Guilherme, a gente tem conseguido manter os NPS aí por segmento em níveis de excelência. Tá? Bom, vamos tentar aqui voltar, dado o tempo, ao Rogério. Rogério, será que a gente consegue ouvir sua pergunta? Boa tarde. Não, está muito picado ainda, Rogério. Bom, chegou a pergunta aqui no chat, deixa eu ler aqui. Expectativas de spread de compra e venda de carros comprados nesse momento mudou versus pré-Covid? Ou seja, expectativas de preço de venda versus compra continua igual? E a segunda pergunta, para qual porcentagem da frota do RAC foi adotada a depreciação superacelerada? Podemos adotar a mesma porcentagem olhando para frente ou o que seria um assumption razoável?
Olha, a expectativa de spread de compra e venda, né, com um cenário de restrição, quando você olha no histórico, realmente são negociações mais duras, né? Então, quando você olha a preço de reposição, a expectativa desses novos carros é de uma depreciação maior do que a gente está vendo hoje, sem dúvida, né? Em relação ao percentual do RAC, como eu falei, foram 203 mil carros que foram objetos desse laudo, né, versus a frota atual desses carros. A gente, mais uma vez, entendendo, né, a parte técnica, vai requisitar laudos para os carros que estão atualmente na frota e para os carros futuros também, que entrarão aqui no nosso portfólio. Então, eu não posso falar ao percentual, porque depende, uma vez que esses laudos são feitos de forma individual, né, da entidade competente confirmar a vida útil para esses novos carros que entrarão aqui no portfólio da Localiza. E definidos placa a placa, tá? Ou seja, isso vai depender dos laudos futuros, mas lembra que os 203 mil carros objetos do primeiro laudo, você ainda tem tomada acelerada para aqueles carros que não estão totalmente depreciados. O Rogério, em adição à sua primeira pergunta, expectativas de spread de compra e venda dos carros nesse momento mudou? Acho que pré-Covid certamente mudou, né? A gente está num contexto a restrição de insumos somada à desvalorização do câmbio impactou muito no preço dos carros novos. Então, se eu pegar o histórico, a companhia costumava vender o carro a mais ou menos 104% do preço de compra. Obviamente, quando você colocava os custos de venda, a gente tinha aquela depreciação. Com o aumento do preço do novo aí na ordem dos 40%, esse spread ficou muito mais positivo, o que resulta não só numa menor depreciação, mas como também numa margem EBITDA seminovos mais elevada. A expectativa é que isso se normalize em algum momento, mas a gente ainda tem uma pressão cambial e a gente ainda tem pressão de insumo, então é difícil precisar quando esse patamar retorne um patamar mais normalizado ali daquele 104%, 105%, vai depender de aumentos futuros de carro e, obviamente, como o Rodrigo mencionou, das negociações de carro para frente. Bom, acho que essa era a última pergunta aqui no nosso chat e na base, então acho que com isso a gente encerra a teleconferência da Localiza. RI e o time de RI e o Rodrigo, disposição de vocês para eventuais perguntas adicionais. Boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos.